Queridos irmãos e irmãs, nós queremos nesta pregação ir até a palavra de Deus e aprender a transformar a nossa casa, o nosso lar, o seu casamento num vale de bênçãos. Então repita comigo: eu quero que a minha família seja um vale de bênçãos. Você em casa, repita comigo isso: eu quero que o meu lar seja um vale de bênçãos. Você que está com probleminha no casamento, diga assim: eu quero que o meu casamento seja um vale de bênçãos. E como transformar essas realidades num vale de bênção? Anote o texto ou abra agora a sua Bíblia. Segundo Crônicas, no capítulo 20, versículo de 1 ao 30. Eu não vou ler todos esses versículos aqui, mas eu sugiro que você, após ouvir esta pregação, talvez hoje, antes de deitar, leia segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 ao 30. Aqui, meus irmãos, é preciso lembrar uma coisa muito importante. O plano de Deus para a família é um plano de felicidade, de paz e harmonia. Felicidade, paz e harmonia. Repitamos: felicidade, paz e harmonia. Pergunte a qualquer pessoa que você conheça, que tem uma família, se ela não quer isso. Todos querem. Quem não quer uma família onde reina a paz? Quem não quer uma família feliz de verdade? Quem não quer uma família harmônica, onde há respeito, perdão, onde as pessoas gostam de estar? Todos nós queremos isso. E a família é alvo do amor inesgotável de Deus. Dizia numa das minhas pregações, algumas sextas atrás, que se no inferno existem canhões, eles estão apontados para a sua família. Mas hoje eu digo algo maior do que isso. No céu existe misericórdia. No céu existe amor, bondade. E a sua família é alvo de tudo isso. Deus tem a sua família como as meninas dos olhos dele. Ou seja, é algo precioso. É algo que precisa ser guardado, cultivado, preservado, protegido. Mas infelizmente, muitas casas, talvez seja a sua casa, ao invés de paz, felicidade, harmonia, é um lugar de medo, um lugar de briga, um lugar de solidão, um lugar de inveja e competição. Não vou aqui dizer o nome nem de A e nem de B, mas eu atendi há pouco uma mãe que está rezando dia e noite para que a sua filha passe no próximo Enem, possa entrar numa faculdade o mais longe possível para ela sair de casa. Eu perguntava para a mãe: mas o que está acontecendo na sua casa? Eu não vou aqui ir às origens do problema, eu vou aqui apontar a problemática. Ela não me respeita, ela não respeita o pai, ela me agride verbalmente quando eu estou rezando ou participando de algo de igreja. Ela, padre, dentro de casa parece um diabo. Eu não duvido que seja, porque a palavra diabo vem de diabolos, é aquele que divide, é aquele que estraga. Então esta mulher que me procurou, chorosa, triste, mas rezando e confiando, a casa dela não é lugar de felicidade, de paz e de harmonia. A casa dela é lugar de medo, discórdia, tristeza.
E talvez nas nossas casas, às vezes, isto também aconteça. Porém, meus irmãos, em 2 Crônicas 20, de 1 a 30, o texto que nós vamos trabalhar, nós vemos que as famílias de Jerusalém estavam vivendo isso. Elas estavam com medo, elas se sentiam pequenas, elas estavam perto de serem destruídas. Era um vale de desgraça. Minha pergunta é: o que essas famílias fizeram para mudar a situação? O que essas famílias fizeram para que um milagre acontecesse e para que elas se transformassem num vale de bênçãos? Eu ouvi um bom cozinheiro dizendo que se uma pessoa tem noção básica de como funciona uma cozinha, ele com um livro de receitas, ele fará bons pratos. Nós temos, pelo menos, o mínimo daquilo que Deus pode fazer em nós. Nós sabemos, nós conhecemos, nós já experimentamos. E nós temos o livro de receita nas mãos. Qual é o livro? A Bíblia Sagrada. Então, quando você lê um texto como esse, aquilo que Josafá fez, aquilo que as famílias fizeram, as atitudes que eles tomaram, se eu fizer a mesma coisa, Deus realizará também um milagre. Porque a Bíblia não é um livro de ficção, é palavra de Deus, é boca de Deus. E quando você lê a Bíblia com fé, aquilo que você leu e tomou posse, acontece também na sua vida. Destaco 2 sentimentos que o rei Josafá, com as famílias que estavam no domínio dele, tiveram, quando elas ouviram que um grande exército estava para invadir o local onde essas famílias moravam. Esta é a temática. Vários exércitos, e que formou um exército só, estava vindo contra Jerusalém para destruir o rei Josafá e as famílias que eram tementes a Deus. Eram exércitos que não adoravam o Deus verdadeiro. E quais foram os 2 sentimentos do rei com as famílias? O primeiro sentimento foi medo. E o segundo sentimento, eles se sentiram perdidos. O que nós vamos fazer? Meus irmãos, olhando às vezes as notícias que nos chegam, as falas de algumas pessoas, os valores da sociedade, nós nos sentimos às vezes com medo. O que poderá vir depois de tanta coisa? E tem hora que nós nos sentimos perdidos. O que nós podemos fazer? Parece que a mídia vem com muita força, os políticos vêm com muita força, os artistas globais, os popstar, os cantores vêm com muita força. É filme, é livro, é exposição de arte, tudo denegrindo o que nós cremos. E nós ficamos então de um lado com medo e de outro lado, o que nós podemos fazer? O que nós que somos poucos, porque os que têm fé de verdade são poucos. Já foi a época que nós éramos muitos, que reunia aquela multidão. Somos poucos. E por mais que somos, as pessoas que abandonaram a fé, que perderam a fé e que negam a fé, se você levar ali a ferro e fogo, você verá que a maioria já não crê mais. Elas têm ali os que têm uma crença, uma religiosidade muito superficial, uma fé nada firme, fica igual um macaco pulando de galho em galho. Vão à igreja uma vez na vida, está na morte,
E os que estão indo, alguns não lê Bíblia, não tem vida de oração, não foge do pecado, não cumpre os mandamentos. Então, se você pega os que têm fé mesmo, aqueles que estão num caminho de santidade, são poucos. E Santo Afonso vai dizer: os santos são poucos, ande com os poucos, se você quiser ser dos poucos que estará com o Senhor. Ele disse isso nas suas reflexões para a Quaresma. Santo Afonso de Ligório: os santos são poucos, ande com os poucos, se você quiser fazer parte dos poucos que estarão com o Senhor. Josafá se sente pequeno, porque ele tem um povo pequeno, poucos soldados, muitas famílias, mas muito pequenos perante o exército que está chegando. E veja o versículo 3 e o versículo 12 do capítulo 20 do 2 Crônicas. Atenção: Josafá teve medo e rezou a Deus dizendo: em nós não há força perante este grande exército que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Olha, para um rei rezar isso e dizer isso, ele se vê numa situação sem solução. Sem solução. Ele se sente com medo e perdido. Porém, meus irmãos, o texto, ele vai partilhar conosco 4 atitudes de Josafá e das famílias que ali estavam, que eles tomaram e que mudaram a situação. Se mudou para eles, mudarão para nós. Se Deus os abençoou, haverá de nos abençoar. Mas é preciso praticar, é preciso fazer. Dos 4 pontos, eu partilho o primeiro. Uniram-se para buscar o Senhor com oração e jejum. Repita: oração e jejum. É o versículo 3 e o versículo 4. Você que está com a Bíblia, vá acompanhando aí, vá grifando. Estou indo lento, dá para você marcar tudo isso na sua escritura. Josafá orou a Deus pedindo socorro e ordenou que todo o povo jejuasse. Oração e jejum. Repita. A pergunta é: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua intimidade diária com o Senhor? Segundo, como anda a nossa vida de jejum neste tempo quaresmal? E aqui lembrando que a abstinência, a igreja nos pede toda sexta-feira, o ano inteiro. Seria muito bom que você já começasse nesta quaresma, toda sexta-feira, a abrir mão de comer carne. Mas por que, padre? Só não comer carne? Não. Isso é uma abstinência. Isso é uma mortificação. Isso é você mostrando a Deus que naquele dia você tira algo e sente falta do algo para que você possa se converter, para que nós possamos nos converter, para que nós possamos vencer os nossos pecados. A igreja nos orienta que toda sexta-feira do ano é um dia de abstinência. Para quem quer dar um passo a mais, é um dia de jejum. Por quê, padre? Porque Jesus morreu numa sexta-feira. Se quinta-feira é o dia da Eucaristia, sexta-feira é o dia da paixão do Senhor. Celebramos sexta-feira próxima a paixão do Senhor, um dia com mais silêncio.
um dia de mais respeito, um dia com o som desligado, não se faz festa, não se fica cantando. Para nós que cremos, é o dia no ano onde nós veneramos a paixão de Jesus. E aqui, para os que não entendem, não é que Jesus esteja morrendo naquele dia. O Senhor já morreu e Ele já ressuscitou. Mas a igreja guarda aquele dia o respeito pela sua paixão. Voltando lá no Monte Calvário, a igreja nos convida a estarmos ali com o Senhor, a sofrermos com Ele, para padecermos também as dores do Imaculado Coração de Maria. Então a sexta-feira, para nós, cristãos católicos, e de maneira especial a próxima sexta, é um dia de penitência, é um dia de jejum, é um dia de mais oração. Então veja que Josafá não é bobo nada. Josafá, ele não conta os soldados que tem, ele não conta quantos são os arqueiros, quantas são as lanças, quantos são os escudos, quantos... Não. Isso ele sabe que não vai resolver o problema. Como diz o bom mineiro, ele vai no pé do toco. A gente fala, não, quando eu tenho um problema para resolver, eu vou no pé do toco, ou seja, eu vou naquele que resolve. E Josafá, ele vai na presença de Deus. Meus irmãos, responda quem sabe no seu coração. Por que Josafá, ao invés de procurar apoio, talvez num reino vizinho, não pedir um outro exército, por que ele vai direto a Deus? A resposta é uma só. Ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Certa vez, um estudioso bíblico na França foi fazer uma pregação a respeito do Salmo 23. O cara falava 6 línguas, falou o salmo em hebraico, aramaico, grego, explicou palavras, explicou verbos, mas destrinchou o salmo. Quando ele acabou, a plateia o aplaudiu de pé. E o cara sabia que ele sabia, ele ficou parado, vendo o fruto de todo o seu estudo, que é importante, mas não pode ser só isso. Quando terminou a palestra dele, subiu um senhor humilde, mas que também iria falar sobre o Salmo 23. E à medida que ele foi falando, sem muito estudo, as pessoas começaram a chorar. Algumas pessoas se converteram ouvindo a pregação. E quando ele terminou a pregação, as pessoas estavam de joelhos louvando a Deus. E aquele homem tão erudito chegou para este homem simples e perguntou assim: me ensina, qual é o seu segredo? E o cara só respondeu assim: você é um estudioso, você é um sábio, você conhece o Salmo do pastor. Eu conheço o pastor do Salmo. Entendem? É isso que nós precisamos buscar: conhecer a Deus, conhecer a Jesus, numa vida de espiritualidade, numa vida de oração. E aqui, meus irmãos, eu falo a coisa clara para vocês, não é porque padre está pedindo, é porque é bom para você, é porque este é o caminho do cristão. Este é o caminho do cristão. Porque o padre fica falando que tem que ler Bíblia, o padre fica falando que tem que rezar todo dia, o padre fica falando que tem que fazer abstinência. Mas que chatice, não é para mim, é para você. Para mim eu faço. Quando eu leio Bíblia, eu leio para mim. Quando eu oro buscando a minha santificação. Quando eu faço jejum e abstinência, é para mim. Ainda não inventaram eu estou com sede, bebe para mim. Aí eu estou com fome, coma para mim. Aí eu estou doente, toma esse remédio para mim. Isso não inventaram isso ainda não. E na área espiritual é a mesma coisa. Se você ouve e não pratica,
não valeu de nada. O seu tempo aqui é perdido, tanto aqui como aí. A palavra precisa entrar pelo nosso ouvido, cair no nosso coração e produzir fruto. Olhe para Josafá. O rei tinha um problema insolúvel, um exército imenso vindo. Aquele homem, ele dobra o joelho em oração. E ele fala, é uma ordem: todos no meu reino, a partir de agora, jejum. Jejum e oração, oração e jejum. Meus irmãos, quantas famílias não oram mais? Vão comer, ninguém agradece o alimento. A pessoa levanta da cama, nem o nome do pai a pessoa faz. A pessoa vai deitar, ela não agradece o dia, ela não consagra o sono, ela não apresenta a madrugada. Ó Senhor, que ao dormir o meu corpo não cochile a minha alma. Quando você for dormir, peça o seu anjo da guarda que fique de prontidão, que ele fique como um guardião ao seu lado. Assim como Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, e Daniel foi preservado, quando você deita, o seu anjo está protegendo você. As pessoas não rezam, não conversam com o anjo da guarda, não lê uma Bíblia, não reza pedindo a proteção de Nossa Senhora. Uma oração poderosíssima, que é também uma oração de exorcismo, o creio. Sua casa está pesada, você nota que a sua casa não é aquele lugar que você gostaria de estar. Na hora que não tiver ninguém na sua casa, senão quem não crê fala que você está doido. Na hora que não tiver ninguém na sua casa, abra a sua casa inteira, portas, janelas, pega um vidrinho de água benta. Se você tiver o sal exorcizado, peça a um padre que abençoe para você, joga um pouquinho de sal na água, dilua aquilo, ande na sua casa, jogando essa água na casa inteira e rezando a profissão de fé. Gente, é na hora. Você nota um clima de paz, um clima de... Aqui é lugar de Deus agora. Se combate coisas espirituais com armas espirituais. Josafá não tinha armas materiais. O que ele faz? Deixa eu combater com Deus. Deixa eu clamar o Senhor aqui. Segundo ponto: deram ouvido à palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. Está no versículo 14 e 15. O Espírito de Deus desceu num homem. E este homem, cheio de Deus, ele disse assim: prestem atenção, escutem isso que o Senhor teu Deus te diz. Ô padre, o que é, meu chapa? Como que eu escuto a Deus? Leia a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia fechada é um livro, igual qualquer outro. É papel, é capa de couro, igual outro. Mas quando você abre a Bíblia, aí meu filho, é boca de Deus. É Deus te falando. Uma Bíblia na estante é mais um livro. Uma Bíblia aberta no teu colo é Deus. Então leia a palavra, escute o que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, é contra mim. Olha que palavra maravilhosa. Deus disse para Josafá, Deus disse para aquelas famílias: não tenham medo, não fiquem assustados. A batalha não é contra vocês, a batalha é contra mim. É como se Deus falasse para Josafá, o rei, e para os seus: eu vou lutar a favor de vocês. Diga, mas com fé. Repetir até papagaio repete. Repita com fé: Deus luta por mim. Deus luta pela minha família. Meus irmãos, quando você ouve isso, quando você acredita nisso, você não tem mais medo e você não ficará mais assustado. Deus está do nosso lado. E se Deus é por nós, nós precisamos ter um coração de criança.
A criança, ela acredita na promessa. O adulto, infelizmente, acredita só na realização. Ô fulano, eu vou fazer tal coisa. Só eu vendo. É assim que as pessoas falam? Só eu vendo. Criança não. Chegue para uma criança lá da sua família, de 4, 5 aninhos, e fala com a criança assim: olha, nós estamos há vários meses do Natal, mas você já pensou em o que você quer? Pensei. O que você quer? Vou dar um exemplo aqui. Uma pista do Hot Wheels. Esses carrinhos. Meu sobrinho adora. Quero uma pista do Hot Wheels. Aí você diz: tá bom, você vai ganhar. Olhe o semblante da criança quando você fala com ela: você vai ganhar. A criança nunca falará para você assim: só eu vendo. O que a criança faz? Ela fica alegre, como se ela tivesse ganho o presente na hora. A promessa para a criança é a realização. Amanhã nós vamos sair, eu vou te dar um picolé. Eva, delícia. Ele não viu, mas ele crê. É por isso que Jesus fala: nós precisamos ter um coração de criança, porque nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Quando Deus dá a promessa, Josafá se alegra, as famílias se alegram. E nós precisamos nos alegrar com o Senhor. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus me vivifica, me dá força, cura, alegria, unção. Quem aqui nunca teve a experiência, num dia muito quente, você trabalha o dia todo, andando no sol, para o carro, você entra no carro, parece um forno, você está esgotado por causa do calor. Você chega em casa, aquele banho te esperando. Eu não gosto de banho gelado, mas você quebra a água, só está quebrada, é uma fria, não gelada. A hora que você entra ali debaixo, meu filho, não sei se você sente isso, é uma experiência de ressurreição. Você sai do banheiro outro. Está desanimado, você sai animado. Está para baixo, você sai para cima. Vamos sair hoje à noite? Aguento não. Hoje foi calor demais. Hoje eu quero ficar em casa. A hora que você toma banho, está de pé o convite? Eu acabei de tomar banho. Eu estou outro. É ou não é? O que o banho faz com o corpo, a leitura da palavra precisa fazer com a sua alma. Quando você está cansado e você senta, abre a palavra, lê a palavra, meu filho, depois que você lê a Bíblia, você sai outra pessoa, renovado, com vigor, com fé, com crença, acreditando. Não, mas eu não estou vendo ainda, mas eu acredito na promessa. E mais do que acreditar na promessa de Deus, eu conheço o Deus das promessas. Mais do que acreditar no salmo do pastor, eu conheço o pastor do salmo. Então o segundo ponto é esse: dê ouvidos à palavra de Deus. Terceiro ponto: adoração e louvor. Qual é o terceiro ponto? Ótimo. Qual é o primeiro ponto? Oração e jejum. Qual é o segundo ponto? Palavra de Deus, crença da palavra de Deus. Terceiro ponto: adoração e louvor. Deixa eu ler o texto rapidinho, o versículo 18 a 22. Josafá olha que rei, gente. Josafá se ajoelhou, colocou seu rosto no chão, todas as famílias se ajoelharam com ele perante o Senhor e o adoraram. Todo o povo se levantou para louvarem o Senhor. Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a Deus cantando: louvai ao Senhor,
porque o seu amor dura para sempre. Vamos repetir isso? Louvai o Senhor. Pelo amor de Deus, gente, isso deve nos inspirar. Você acha que Josafá colocou na frente do seu exército granhões, lanças, cavalos? Não, colocou os seus cantores, colocou os tambores, pandeiros, instrumentos. E quando aquele outro exército chegava, na frente das famílias, estavam eles cantando, tocando e louvando a Deus. Louvai ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Dá para imaginar isso, sim ou não? Nós temos visto as cenas de guerra da Ucrânia, não estamos? Passa para cá, aqui no nosso trevo, aí na sua cidade, canhões, soldados. Aí nós nos reunimos aqui para ir encontrar com eles, tocando pandeirinho, tambor e louvando a Deus. Quem queria? Está notando que ouvir é bonito, mas fazer é difícil? Ouvir, mas que maravilha, padre. Que pregação! Que pregação! Volta lá, meu filho, pega o pandeirinho e vai para frente do exército inimigo cantar, louvamos ao Senhor, porque tem que ter fé. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem tem uma experiência profunda do poder de Deus na própria vida. Josafá tinha e as famílias possuíam. Medo, lamento, revolta foram substituídos por quê? Louvor a Deus. Louvor a Deus. O louvor que brota de um coração sincero transforma um ambiente de medo num ambiente de segurança, um ambiente de discórdia num ambiente de paz, um ambiente de ódio num ambiente de perdão. O que está faltando dentro da sua casa para que vocês se amem mais? Adoração e louvor. Adore o Senhor. Para de reclamar, louve aquilo que você já tem, louve o que você já faz, louve quem você já é, e você fará o que não faz, terá o que não tem, será quem não é. Adoração e louvor. E por último, confiaram em Deus apesar da adversidade. Porque as pessoas que não têm fé, elas rezam assim: oh meu Deus, se Deus existisse, este exército não viria contra mim. Não, a questão não é essa. A questão é, o exército está vindo, eu sou mais do que vencedor. Este exército simboliza o quê? Um desemprego, uma enfermidade, uma depressão, uma traição, um pensamento de suicídio. Aquilo que nos fere, aquilo que nos causa medo, mas no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Você vai ler o capítulo aí, você verá lá, eu vou apenas contar. Qual é o final da história? Qual é o final da história? Eles não levantaram uma espada sequer. A hora que eles estavam tocando, cantando e louvando a Deus, Deus confundiu os outros exércitos e eles se voltaram contra eles mesmos. Então eles guerrearam contra eles e morreu a maioria dos soldados. E aquele povo foi preservado. Ou seja, quando nós temos fé, milagres acontecem. Isso pode acontecer na sua família. Acreditar apesar das adversidades. Problema todo mundo tem, gente. Problema todo mundo tem. Agora o problema é se você está sozinho para enfrentar o problema. Se você está com Deus, o problema te fortalece. Não tem aquele ditado que não mata? Que não mata engorda. Engorda a sua alma, seu coração. Que não mata fortalece. Aquele povo passou por uma adversidade, mas eles saíram vitoriosos. Permita-me finalizar esta pregação com uma história. Preste atenção. Não vou explicar não. Preste atenção. Você de casa também. Havia um capitão. Isso na época das cruzadas. Era um capitão que tinha uma fama mundial de não tremer
perante os inimigos. E ele tinha um segredo. Hora que a coisa apertava, ele gritava: tragam a minha camisa vermelha. Ele vestia aquela camisa de capitão, com aquela gola, tudo certinho, ele ficava de vermelho. E eles perguntavam, pelo menos o encarregado próximo a ele: capitão, esta camisa é da sorte? O capitão disse: se você não contar para ninguém, eu te conto. Eu não conto não. Sabe o que é? Eu estou à frente. Eu estou lá na frente com a espada para enfrentar os navios piratas. E certamente algum estilhaço de pólvora ou algum pedaço de madeira vai me acertar. A camisa do capitão, ela é branca. Qualquer sangramento que eu tiver, os soldados vão tirar o olho da batalha e vão ficar olhando para mim. Então eu já peço a minha camisa vermelha, que está cor de sangue, ninguém verá que eu estou sangrando. Isso fica para depois da vitória. Capitão, que fantástico! Ninguém sabe disso, não. Todos pensam que é a minha camisa da sorte, porque tanto ela como o sangue têm a mesma cor. E assim foi. Estavam lá no mar aberto, aparecia um navio pirata. Aí quem estava lá em cima, olhei, gritava: um navio pirata! O capitão tirava a espada, ia para a frente do navio e gritava: tragam a minha camisa vermelha! E todos os soldados, yeah! Quer dizer, ele passava confiança para a tropa. E vencia, ele era bom. Certo dia ele estava dormindo e o cara gritou: capitão, 2 navios piratas, um à direita e um à esquerda. Ele levantou, tirou a espada, apontou ela para o mar e gritou: tragam a minha camisa vermelha! E todos, yeah! E venceram os 2. Um dia, o capitão estava tomando café e alguém gritou assim: capitão, navios pirata! Capitão, traga minha camisa vermelha. A hora que ele chegou e apontou a espada: quantos são? São 5, capitão. Ele olhou: hoje vai ser difícil. Tragam também a minha calça marrom. Gente, sabe qual é o nosso problema? Entendo em linguagem figurada. A batalha nem começou, tá todo mundo de calça marrom. O exército nem chegou e nós já estamos todos de calça marrom. Onde que estão aqueles que irão vestir a camisa vermelha? A camisa da cor do sangue de Jesus. A vitória é nossa. Não tenha medo, para você não precisar colocar uma calça marrom. Tenha fé, porque necessário nos dias de hoje, colocar uma camisa vermelha. Feridos seremos, sangrar certamente, mas acima de tudo, sairemos vitoriosos. Foi assim com Josafá e será assim com todo aquele que crê. Se você tiver oração, jejum, leitura da palavra, adoração e louvor, e manter a sua fé apesar das adversidades. Eu quero dizer para você que Josafá é você. Você que está comigo nesta pregação, você que acabou de ouvir esta palavra, Josafá é você. Você que está aqui no santuário, diga para quem está ao seu lado: Josafá é você. Josafá é você. Aí na sua casa tem alguém participando com a missa com você, diga: Josafá é você. Você está lá no quarto: marido, você é o Josafá. Ele vai perguntar: o que é isso, mulher? Você está doida? Assiste a pregação que eu acabei de assistir.
Você vai entender. Quando o seu filho chegou hoje da faculdade, diga: bem-vindo, Josafá. Que é isso, mãe? Que nome é esse? Assista a pregação do Padre Cristo, você vai entender. Diga para os seus amigos: olha, você na minha vida é um Josafá. Diga para sua mulher: você tem que ser um Josafá na minha vida. Precisamos, no mundo de hoje, pessoas que tenham as mesmas atitudes de Josafá. Senão, seremos destruídos. Um rolo compressor passará sobre as nossas famílias. Mas se nós tivermos um coração de Josafá e atitudes que as famílias tiveram, nós também haveremos de cantar vitória. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora pergunte para quem está do seu lado: o que você tem usado mais? A camisa vermelha ou a calça marrom? Pergunte aí. Escreva aí no chat, escreva nos comentários o que você tem usado mais nas batalhas contra a sua família: a camisa vermelha ou a calça marrom? Que Deus nos converta e nos faça ter a cor do coração de Jesus.